E aí, galera do Red? Preciso desabafar sobre um rolê que me deixou com um nó na garganta e me fez questionar muita coisa. Quero saber a opinião de vocês. Fui babaca nessa situação. Tenho uma amiga de longa data. Vamos chamá-la de Patrícia. A família da Patrícia é bem rica, sabe? Mansão, carros caros, viagens internacionais, enfim, um mundo totalmente diferente do meu. A gente se conhece desde a escola. Até hoje não entendi por que ela estudava em uma escola de classe média. Apesar das diferenças, sempre mantivemos a amizade. Pois bem, o aniversário da Patrícia estava chegando e ela criou um grupo no WhatsApp com a galera para organizar a comemoração. Faltando uma semana para a data, ela finalmente soltou a bomba. Iríamos comemorar no melhor restaurante da cidade. Tipo, o melhor mesmo. Aquele lugar que você só entra se tiver reserva com meses de antecedência e um cartão de crédito sem limite. Na hora, meu coração gelou. Eu, pobre mortal, já estava visualizando minha carteira chorando no canto. Mas, pô, é aniversário de amiga, né? Não ia dar bolo. Me preparei psicologicamente e, mais importante, financeiramente. Juntei uma grana pensando que pagaria o meu prato, uma bebida e ficaria por isso mesmo. Inclusive, olhei em volta no grupo e vi que tinha uma galera ali que eu conhecia e que honestamente estava em situação ainda mais apertada que a minha. Imaginei que eles também fariam a missão autossuficiência. Chegou o dia da festa. E que dia! O restaurante era de tirar o fôlego, daqueles que você só vê em revistas de arquitetura e design. Assim que a gente chegou, a recepcionista, impecavelmente vestida, nos conduziu por um salão que parecia uma galeria de arte. As luzes eram suaves, criando um ambiente intimista e ao mesmo tempo sofisticado. As mesas, de madeira maciça e com toalhas de linho branco, estavam perfeitamente postas com taças de cristal que reluziam. Os garçons, então, pareciam ter saído de uma passarela. Jovens, bem vestidos, elegantes e com um ar de quem sabia exatamente o que estava fazendo. A típica experiência patrícia de ser, onde cada detalhe é pensado para impressionar. Eu me sentia um peixe fora d'água ali, mas tentei disfarçar. Começamos a nos acomodar na nossa mesa, que era grande o suficiente para o nosso grupo de umas 15 pessoas. Mal tínhamos sentado, e a Patrícia, no auge da sua euforia, já soltou a frase que fez meu estômago gelar. É tudo numa comanda só, gente. Vamos aproveitar ao máximo. Naquele exato momento, um leve desespero me atingiu. Comanda única num lugar desses não é festa, é roleta russa financeira. Meu cérebro já começou a rodar uma planilha invisível. Será que alguém vai pedir aquele vinho de R$ 800 e os drinks elaborados com nomes em francês que custam uma fortuna? Será que vou pagar por aquele camarão gigante que eu nem gosto? Era como se uma bomba relógio tivesse sido ativada e o tic-tac da minha carteira já podia ser ouvido. Tentei engolir em seco e manter a compostura, mas por dentro eu já sabia que a noite prometia emoções fortes. Assim que a Patrícia lançou a ideia da comanda única, a atmosfera da mesa mudou. Para ela e o grupo dos mais baladeiros, foi o sinal verde para a farra sem limites. Foi aí que a chuva de pedidos realmente começou. Patrícia, no auge da sua empolgação, e talvez com uma completa falta de noção do quanto as coisas custavam naquele lugar, virou-se para o garçom e começou a pedir sem parar. Primeiro, veio a rodada de bebidas alcoólicas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Nomes complicados, garrafas com rótulos importados e preços que eu imaginava dariam para pagar algumas contas de casa. Depois, a enxurrada de drinks especiais e caríssimos, cada um com um visual mais elaborado que o outro, cheios de frutas exóticas e decorações extravagantes. Eu, que sou completamente zero álcool, fiquei ali na minha, pedindo apenas uma água com gás e um refrigerante, sentindo-me um alienígena em meio a tanta ostentação líquida. Mas o ápice da gastança veio com as garrafas e mais garrafas de Chandon e vinhos superfaturados. Era Chandon para cá, vinho tinto importado para lá. Só pelo nome e pelo ar de reverência com que o garçom as trazia, já dava para sentir o rombo no bolso que aquilo representaria no final. Enquanto eles brindavam e riam, eu, na minha humildade, apenas pedi um prato normal, algo que parecia minimamente acessível, e observei a festa acontecer. Fiquei ali, na minha, comendo minha comida e bebendo meu refri, tentando me concentrar na conversa e não na contagem mental dos valores exorbitantes que se acumulavam na comanda. Cada pedido novo da Patrícia era uma pontada de ansiedade. Era como assistir a um filme de terror em câmera lenta, onde você sabe que o susto vem, mas não sabe quão grande ele será.
A única certeza era que a conta que viria seria épica, e eu já me preparava para o pior. A comemoração seguiu animada para alguns, tensa para outros, eu. No final da noite, quando já estávamos todos satisfeitos, e alguns bem alcoolizados, a mãe da Patrícia, uma senhora super educada e gentil, chamou o garçom e pediu a conta. Pensei, ufa, a mãe dela vai salvar a pátria. Mas aí o inesperado aconteceu. No momento em que o garçom se aproximava com a maquininha, a Patrícia pulou da cadeira como se tivesse levado um choque e disparou: Não! Não vai pagar a conta, não. Aqui nós vamos dividir em partes iguais com todo mundo. Minha mandíbula caiu no chão. E não foi só a minha. O silêncio na mesa foi palpável. A mãe da Patrícia, visivelmente constrangida, tentou argumentar: Filha, deixa, a festa no salão teria sido bem mais cara e você ganhou um monte de presente. Eu quero pagar. Ela parecia genuinamente querer nos poupar, mas a Patrícia, inflexível, continuou batendo boca com a mãe na frente de todo mundo. Apesar das tentativas gentis da mãe de argumentar, a Patrícia se manteve irredutível. Com uma firmeza surpreendente, ou seria teimosia cega, ela pegou o celular da bolsa e, sem pestanejar, abriu o aplicativo da calculadora. A cena parecia surreal. Ali estava ela, em um dos restaurantes mais caros da cidade, calculando a divisão da conta como se estivesse rachando uma pizza com amigos na faculdade. O silêncio na mesa era quase palpável, quebrado apenas pelos cliques dos dedos dela na tela. Todos os olhares estavam fixos nela, alguns curiosos, outros apreensivos, e muitos, como o meu, já com um aperto no peito. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela ergueu a cabeça vitoriosa e anunciou o veredicto. O resultado, 480 por pessoa. Você não entendendo errado, o valor era de R$ 480. O número ecoou na minha mente como um alarme ensurdecedor. 480. Por uma festa onde eu mal bebi, apenas uma água com gás e um refri, e comi um prato que escolhi a dedo para ser um dos mais em conta. Meu sangue ferveu instantaneamente. Não era apenas o valor em si, mas a completa falta de consideração e noção da Patrícia. Ela, que tem dinheiro para queimar, estava impondo um custo absurdo para amigos que, ela sabia, tinham realidades financeiras muito diferentes. Olhei ao redor da mesa. O pânico era visível nos olhos de alguns. Conhecia muita gente ali que, honestamente, estava mais apertada que eu. Vi as expressões de choque, de desespero silencioso. Alguns evitaram meu olhar, talvez com medo de que eu fosse o primeiro a explodir. E, de fato, não deu para segurar. Aquele foi o ponto de ruptura. A injustiça era gritante demais para ser ignorada. Naquele instante, com o valor de R$ 480 ecoando no ar e a indignação borbulhando, não consegui mais ficar calado. Era a hora de agir. Com uma sensação de adrenalina e uma pitada de que se dane, levantei da mesa. Todos os olhos se viraram para mim. Eu já estava preparado para essa eventualidade. Uma lição aprendida em algumas experiências passadas, onde a vaquinha virava cilada. Logo no início da noite, discretamente, havia pedido ao garçom uma notinha de consumo individual para controle. Vai que, né? E que bom que fiz. Aquele pequeno pedaço de papel se tornou minha arma. Peguei a notinha, que estava dobrada no bolso, e segurei-a firme. Com a voz mais clara e firme que consegui, para que todos na mesa pudessem ouvir, inclusive a Patrícia e sua mãe, declarei: eu só vou pagar o que eu consumi. O clima na mesa, que já estava tenso, ficou ainda mais pesado. Era como se eu tivesse acendido um fósforo num barril de pólvora. Ali mesmo, na frente de todo mundo, comecei a somar os itens que estavam na minha notinha. A água com gás, o refrigerante e o meu prato principal. Adicionei os 10% de serviço, porque sou justo, e peguei o dinheiro exato na minha carteira. Em seguida, chamei o garçom, que estava por perto, visivelmente desconfortável com a situação geral da mesa, mas sempre profissional. Estendi o dinheiro para ele. Ele, coitado, parecia uma mistura de aliviado por eu estar facilitando o trabalho dele e confuso com a quebra de protocolo. Seus olhos iam de mim para a Patrícia e sua mãe, como se estivesse esperando uma bronca, mas ele pegou o dinheiro, deu um sorrisinho amarelo e se afastou. A minha rebelião silenciosa tinha sido, na verdade, bem audível. Minha atitude de pagar apenas o que consumi agiu como um catalisador. Por um segundo, a mesa inteira me olhou, alguns com surpresa, outros com um brilho de aprovação nos olhos. A Patrícia e sua mãe, claro, estavam chocadas, mas a semente da rebelião já havia sido plantada. E então, o efeito dominó começou. A primeira a se manifestar foi a Mariana,
uma colega de trabalho da Patrícia, que eu sabia que estava juntando dinheiro para uma viagem. Ela, que também tinha bebido apenas água e comido um prato leve, pigarrou e disse, com uma voz um pouco hesitante, mas firme, eu também prefiro assim. Pegou a notinha dela, que eu nem sabia que tinha, e começou a somar. Em questão de segundos, outros a seguiram. Eram as pessoas que, como eu, não tinham se esbaldado nas bebidas caras ou que estavam visivelmente desconfortáveis com a ideia de pagar quase R$ 500 por uma fatia mínima da conta. O Murilo, um amigo em comum que é autônomo e sempre vive com o orçamento apertado, balançou a cabeça em concordância e murmurou, vou fazer o mesmo. A Camila, que havia pedido apenas um suco e uma salada, pegou seu celular e começou a calcular os próprios gastos. A cena era uma mistura de alívio e constrangimento. Enquanto eu e os outros começávamos a somar nossos próprios itens, alguns com a ajuda da calculadora do celular, outros com a notinha em mãos, o burburinho na mesa aumentou. Aqueles que tinham consumido muito se entreolharam, o pânico crescendo em seus rostos, enquanto o garçom, que antes parecia confuso, agora se movimentava com mais agilidade, recebendo os pagamentos individuais. A comanda única de Patrícia se desintegrava diante dos nossos olhos, transformando-se em uma colcha de retalhos de contas individuais, cada uma refletindo o consumo real de cada um. À medida que mais e mais pessoas se manifestavam, optando por pagar apenas o que consumiram, o clima na mesa, que já estava tenso, tornou-se quase elétrico. Era possível sentir a mistura de alívio por parte de quem se viu livre de um gasto injusto e a indignação crescendo no grupo que havia se esbaldado. Patrícia estava visivelmente chocada. Seus olhos, que antes brilhavam com a alegria da festa, agora estavam arregalados, fixos em nós que calculávamos nossas partes individuais. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, como se sua realidade de comanda única e sem preocupações tivesse sido quebrada de forma abrupta. Ao lado dela, a mãe, uma senhora tão gentil, parecia genuinamente envergonhada, lançando olhares de desculpas para os convidados e tentando se encolher na cadeira, como se quisesse desaparecer. E então veio a reação da galera da bebida. Eles eram, sem dúvida, a maioria do grupo e haviam metido o louco em Chandon, vinhos caros e drinks exóticos a noite toda. À medida que o garçom ia recebendo os pagamentos individuais e a pilha de notas, ou o valor no cartão, para eles diminuía, a raiva começou a tomar conta. Vocês deixaram a bomba pra gente, esbravejou um deles com a voz embargada e o rosto vermelho, apontando para a conta restante. Outro completou, visivelmente irritado. Isso não se faz, que covardia. A revolta deles era compreensível, de certa forma, mas também totalmente sem cabimento. O problema é que a bomba deles, a parcela restante da conta que ninguém mais quis arcar, era de fato assustadora. Calculando mentalmente e considerando o volume de bebidas caras que haviam consumido sozinhos, dava para estimar que aquela parte que lhes restou representava facilmente uns 80% ou mais da conta total. Eles haviam brindado à vontade, sem pensar nas consequências, e agora estavam colhendo o que plantaram, ou melhor, o que beberam. A atmosfera de festa se dissipou completamente, substituída por um silêncio carregado de ressentimento e acusações veladas. A festa, que deveria ser um momento de celebração, desmoronou em um completo desastre. A alegria e a leveza desapareceram, substituídas por uma atmosfera carregada de ressentimento e constrangimento. As despedidas foram frias, com sorrisos forçados e acenos rápidos. Não havia mais a euforia do início, apenas o peso de uma conta injusta e a sensação de que algo importante havia se quebrado. A festa terminou com um clima horrível, deixando um gosto amargo na boca de muitos. Mas o pior ainda estava por vir. O conflito não se encerrou nas portas do restaurante. Ele se estendeu e escalou para o grupo do WhatsApp que a Patrícia havia criado para a organização do aniversário. Nas horas seguintes e durante todo o dia seguinte, o grupo virou um verdadeiro campo de batalha digital. As mensagens agressivas começaram a jorrar de ambos os lados. De um lado, a galera que se viu com a bomba na mão, ou seja, a maioria esmagadora da conta, lançava acusações pesadas. Eram chamados de mão de vaca, aproveitadores, fura-olhos e até falsos amigos por terem pago apenas o que consumiram. Vocês sabiam que era para dividir. Deixaram a gente na mão, diziam, como se a nossa responsabilidade fosse pagar pelos excessos deles. Do outro lado,
Nós, os que pagamos individualmente, tentávamos nos defender e expressar a nossa indignação. Rebatíamos que não era justo arcar com uma farra que não era nossa, que a atitude da Patrícia tinha sido desrespeitosa e que a mãe dela havia se oferecido para pagar a conta integralmente, o que demonstrava o absurdo da situação. Eu não bebo, por que pagaria vinho de R$ 800? Alguém escreveu. Não sou banco para financiar bebedeira de ninguém, retrucou outro. A Patrícia, no meio disso tudo, tentava justificar sua decisão, falando em amizade e união, o que só jogava mais lenha na fogueira. A mãe dela, vez ou outra, mandava uma mensagem tentando apaziguar, mas era engolida pela enxurrada de discussões. O grupo, que antes era usado para combinar detalhes da festa, agora era palco de uma guerra de egos e carteiras. Amizades de anos pareciam se desfazer a cada nova mensagem. A polarização era evidente e a cada emoji de raiva ou palavra em maiúsculas, a distância entre os lados aumentava. Foi, sem dúvida, uma das piores experiências em grupo de WhatsApp que já tive. Foi horrível. As cicatrizes daquela noite não foram apenas financeiras, mas principalmente nas relações. No final das contas, o rastro de discórdia foi tão grande que pelo menos 1/3 das pessoas que estavam lá, e eu, claro, me incluo nesse grupo, declararam abertamente, seja no grupo do WhatsApp ou em conversas paralelas, que nunca mais aceitariam um convite da Patrícia para nada. O sentimento era de traição e desconsideração. Não era sobre o dinheiro em si para alguns, mas sobre a falta de respeito com as diferentes realidades financeiras e a imposição de um custo injusto. A amizade dela com muita gente ficou seriamente abalada, se não completamente destruída. Pessoas que se conheciam há anos, algumas desde a infância, agora se olhavam com ressentimento. O grupo do WhatsApp, que antes servia para encontros e focas, foi silenciado por muitos e até mesmo abandonado por outros. A imagem da Patrícia, antes vista como a amiga divertida e generosa, por ser rica, sejamos sinceros, agora estava manchada pela pecha de calculista e sem noção. Aquela festa de aniversário, que deveria ser um marco de alegria, se tornou o ponto final para inúmeras amizades e o início de uma distância que para muitos parece ser irreconciliável. Então, Reddit, a pergunta é: eu fui babaca por me recusar a pagar por algo que não consumi, mesmo sabendo que minha amiga é rica e a mãe dela ofereceu para pagar? Ou eu estava certo em defender meu bolso e o dos meus amigos que estavam na mesma situação?